Olá, bom dia! A paz de Cristo esteja com você e o amor de Maria neste dia. Hoje já estamos no nosso 13º dia do jejum de Daniel. E é com muito carinho que hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Danusa. Amém. Obrigada, Danusa, pelo teu sim, mais um ano conosco. E hoje nós temos uma palavra muito especial para nós. Hoje nós vamos meditar o Salmo 83. Seja muito bem-vinda, Danusa. Eu vou te deixar se apresentar para as pessoas que ainda não te conhecem. Primeiro eu quero agradecer, pela oportunidade de estarmos juntos falando dessa palavra de Deus, da graça que é para nós termos a palavra de Deus. E poder também estar junto com vocês que estão nesse propósito tão rico, tão fecundo e profundo que é o jejum de Daniel. Nós sabemos que Daniel, ele deu esse passo para uma escuta maior de Deus. E eu acredito que além dos milagres, das manifestações, das necessidades que cada um está rezando esse jejum, seja também para unir vocês, cada um de vocês, a Deus. Uma alma unida a Deus é uma alma realizada, é uma alma completa. São João da Cruz, ele diz que uma alma unida a Deus, ela é temida como o próprio Deus. Mas a gente não tem que buscar ser temido, a gente tem que buscar ser feliz verdadeiramente. Não a felicidade que nos é proposta pelo mundo, mas a felicidade autêntica que Deus pensou quando nos criou. Então, a união com Deus, ela faz parte da realização do ser humano. E hoje nós vamos falar o Salmo 83. Na Bíblia da Ave Maria, e eu queria que você já tomasse esse trecho. Vamos rezar, pedindo a luz do Espírito, para que ele venha alargando o nosso conhecimento e principalmente o nosso desejo por Deus. Que a presença do Espírito Santo desperta em nós, nos acorde para o conhecimento e a presença de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te convidamos, Espírito Santo, que o Senhor possa vir por meio da intercessão de Maria, chegando nos lares, nas casas daqueles que rezam conosco. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor tenha livre acesso, que o Senhor penetre o mais profundo do coração desses meus irmãos e dessas minhas irmãs. E que assim como o Senhor realizou na vida de Maria maravilhas, o Senhor possa também realizar na vida de cada um que reza conosco maravilhas, sinais e prodígios. Nós convidamos os santos anjos, a Imaculada Virgem Maria, para estar conosco neste dia desse jejum de Daniel. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Você que já pegou comigo, Salmo 83, na tradução da Ave Maria. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Minha alma desfalecida se consome suspirando pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontra um abrigo e a andorinha faz um ninho para pôr seus filhos. Ah, vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Felizes os que habitam em vossa casa. Senhor, aí eles vos louvam para sempre. Feliz o homem cujo socorro está em vós e só pensa em vossa santa peregrinação. Quando atravessam o vale árido, eles transformam em fontes. E a chuva do outono vem cobri-los de bênçãos. Seu vigor aumenta à medida que avançam. Porque logo verão o Deus dos deuses em Sião. Senhor dos exércitos, escutai minha oração. Prestai-me ouvidos, ó Deus de Jacó. Ó Deus, nosso escudo, olhai, vede a face daquele que vos é consagrado. Verdadeiramente um dia em vossos átrios vale mais do que milhares fora deles. Prefiro deter-me no limiar da casa de meu Deus, a morar nas tendas dos pecadores, porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa aos seus bens aqueles que caminham na inocência. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em vós confia. E este salmo, nós podemos perceber que
Davi escreve ele como um peregrino, consciente de que essa terra não lhe pertence, mesmo não conhecendo a via de salvação de Jesus. Davi veio muitos anos antes de Jesus, mas ele sabia que em Deus estava tudo o que ele precisava. Tudo isso, com certeza, ele recebeu quando o profeta Samuel foi até ele ungir. Não ungir para apenas ser um grande rei, mas ungir para ser o Filho de Deus. Ungir para ser aquele que levantaria um povo, levantaria uma nação, e que o Filho de Deus, o manado, seria honrado por trazer também a descendência de Davi. Então Davi, ele recebeu muitos dons de Deus. E aqui eu queria trazer algo que veio muito forte quando eu preparava isso. Às vezes a gente esquece o que a gente também recebeu no nosso batismo. E às vezes a gente se trata como qualquer pessoa. Eu quero lembrar você que está fazendo esse jejum. Você não é qualquer pessoa. Você é um filho amado de Deus, que recebeu dele tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito. No seu batismo você recebeu uma unção de sabedoria, de discernimento, de temor a Deus. E o que você precisa é: Deus, desperta tudo isso que está dormindo dentro de mim. Desperta a verdade. Porque a verdade, ela habita dentro do nosso coração. Nós sabemos também que um doutor da igreja, Santo Agostinho, procurava a verdade do lado de fora, nas pessoas, nas religiões, nos grandes homens advogados que tinham uma ótima oratória. Mas ele se deparou um dia com o vazio. E aí Santo Ambrósio, que conduziu ele durante muito tempo, trouxe para ele aonde Deus estava. E Deus estava onde? No seu coração. Existe um poema dele, muito conhecido por todos nós, eis que procurava Deus do lado de fora, mas Deus estava dentro. E Davi é este homem que recebe esses dons, e você e eu também somos pessoas que receberam muitos dons de Deus. Talvez o fato do sofrimento, das lutas do dia a dia fez você esquecer disso, mas você recebeu muita coisa bonita da parte de Deus que está guardadinha aí. Então hoje o Senhor, através desse salmo, através dessa palavra, o Senhor se revela como o Senhor dos exércitos e como aquele que tem um lugar para nós morarmos. E aqui Davi diz: quão amáveis são vossas moradas, ó Senhor dos exércitos. Davi chama ele como mestre. Davi já era um homem muito reconhecido, mas ele sabia que ele poderia ser grande, ele poderia ser poderoso, ele poderia comandar exércitos, mas havia alguém maior que ele. Davi era um rei humilde. Davi era um rei simples, poderoso, mas simples diante de Deus. Por isso também Deus diz que o coração de Davi alegrava o coração dele, né? O coração de Davi alegrou o coração de Deus, devido a essa humildade. Quando ele erra, quando ele peca, o profeta Natan vai exortá-lo e ele humildemente pede perdão. É quando Davi escreve o Salmo 50, misericórdia, miseré, né? Em algumas traduções. E aqui neste salmo ele diz que ele é um peregrino, mas que a casa de Deus é o melhor lugar. Quão amáveis são vossas moradas. No versículo 10, ó Deus, nosso escudo, olhai, veja a face daquele que vos é consagrado. Você é consagrado? Eu sou consagrada. Como que você sabe que você é consagrado? Pelo seu batismo. Pelo seu batismo. Todos nós somos consagrados. Alguns Deus chama a uma consagração específica, dentro de um carisma, dentro de uma instituição, dentro de alguma ordem religiosa, mas todos nós somos consagrados a Deus pelo nosso batismo. E ele diz: verdadeiramente um dia em vossos atos vale mais do que milhares fora dele. De que vale você então ter uma vida inteira no mundo e perder a tua vida inteira? Vale muito mais você se entregar a Deus cada dia mais e ter com ele a vida eterna, do que você perder essa vida e a vida eterna também. Saibamos olhar o que Davi quer nos ensinar através desse salmo, porque o Senhor é nosso sol, ele é a nossa defesa. Nós precisamos de defesa todos os dias. E tem dia que eu preciso de defesa, sabe contra quem, gente? Contra eu mesmo. Contra os meus maus pensamentos, contra o meu juízo fraco. Porque tem uma coisa que a gente é fraco, é o nosso juízo e as nossas vontades.
Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você se una agora a tudo que você leu neste salmo, porque é uma oração. Todo salmo é uma expressão oracional. Nós rezamos os salmos na liturgia, nós rezamos na liturgia das horas, e os salmos é uma grande inspiração para que a gente una o nosso coração, a nossa vida a Deus. Ele que é o Senhor dos exércitos, Ele que tem uma casa para nós, Ele que veio nos defender e Ele que diz para nós, é feliz quem em mim confia. Você quer ser feliz? Você quer se realizar? Comece então a entregar toda a tua vida a Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. E no ato de abandono, diga para o Senhor, Jesus, eu estou aqui. E eu quero mais do que tudo, encontrar o Senhor no meu coração. Encontrar o Senhor no meu dia, naquilo que eu ainda vou fazer hoje. Eu quero convidar o Senhor a ocupar o lugar que é teu por direito dentro de mim. Senhor, há tantas distrações, há tantos barulhos, mas a tua voz ainda continua sendo maior que os barulhos, que os ruídos que o mundo faz. Senhor, chama-me de novo. Fala comigo novamente. Que eu possa perceber a tua força comandando o exército a guardar a minha vida. Que eu possa perceber a tua mão a me defender como escudo, Senhor. Que eu possa perceber novamente, Senhor, que o Senhor tem a melhor morada para que eu possa habitar. Senhor, me ajuda. Me ajuda a desprender de tudo aquilo que me enganou, de tudo aquilo que eu coloquei dentro de mim, que eu deixei entrar dentro de mim, que foi ilusão. Neste dia, eu quero voltar os meus olhos para a verdade de que eu tenho um lugar, de que o Senhor me defende até a chegada neste lugar eterno que é o céu. Deus, me ajuda a confiar, porque até para isso eu dependo da graça. Maria Santíssima, guardai-nos para o Senhor. Ajudai-nos neste dia de jejum de Daniel a encontrar o Senhor e confiar nele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Que lindo, Danusa, muito obrigada. Danusa, eu quero te convidar a deixar um propósito para o pessoal hoje. Hoje, né? Ao reconhecer este senhorio de Jesus na vida, né? De reconhecer que é um filho amado, que é um ungido, um consagrado, para que eles também possam evangelizar, né? Serem peregrinos nessa jornada, para que eles possam buscar cada dia mais essa intimidade com Deus, porque vale muito mais, né? Um dia na presença e que a gente consiga compreender isso e que toda essa mudança, essa transformação, né? Nós já estamos no 13º dia hoje, então já há muitas renúncias, muitas pessoas estão disciplinadas, estão conseguindo fazer direitinho, para que elas possam passar para outras pessoas essa experiência que elas estão vivendo. Sim. Hoje, então, você, além de ler esse salmo agora, você vai ler ele novamente no meio do dia e você vai lê-lo antes de dormir. E vai deixando com que a palavra, cada trecho, cada versículo, entre e chegue até o seu coração. Davi, ele rezava 3 vezes ao dia, ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. Então hoje vai ser esse o nosso propósito, estar com Deus na nossa manhã, no nosso meio-dia, e quando escurece na vida, né? Nós temos que buscar a Deus. Quando as coisas dão certo, buscamos a Deus. Quando as coisas estão duvidosas, buscamos a Deus. Quando a gente não vê nada, buscamos a Deus também. Então, agora pela manhã, você vai rezar ao meio-dia. Ao meio-dia, que eu quero dizer assim, no meio do dia, né? Reze novamente. E antes de dormir, reze novamente esse salmo. Amém. Muito obrigada, Danusa. Amém. Pessoal, eu quero aproveitar para falar para a Danusa, deixar para vocês um convite. A Danusa vai ter em janeiro, agora no próximo mês, um seminário de cura e libertação. Né? Muitas vezes a gente tem uma dor física, né? Eu vou lá e queimo a minha mão, e aí ali tem um machucado, eu vou lá, tomo uma dipirona, aquilo passa.
né? Mas muitas vezes a gente vai adquirindo desde a nossa gestação, né, Danusa? Na nossa infância. Às vezes a gente apanhou e não merecia aquela surra, e aquilo vai gerando dores na alma, né? Vai gerando em nós. A gente não sabe como lidar. E a gente não sabe como lidar, né? E parece que a vida não tem sentido, que as coisas não caminham pra frente, porque na verdade aquela dor, ela me rouba de caminhar. Então a gente precisa muito de cura e libertação. A gente precisa se abandonar verdadeiramente nas mãos de Deus, porque somente a graça de Deus, né? Assim como uma dor física, o remédio sara a dor da alma, é somente a graça divina, né? Como católicos nós temos a Eucaristia, que todos os dias é o remédio da nossa alma. A confissão, que é o sacramento da cura, unção dos enfermos. Mas também temos esses movimentos, né, de oração, que é a união de várias pessoas para viver essa experiência profunda de cura. Então, nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, nós teremos o seminário de cura interior, que envolve também a libertação, né, que muitas das vezes as duas estão juntas, né. Então, nós estaremos juntas, a Tamara também estará lá conosco, vivendo com a gente alguns momentos importantes de oração, de escuta profética, né, do que Deus quer tratar em nós. Além dos ensinos, né, nós também teremos momentos de ensino, teremos momentos de perguntas e respostas, onde pessoas têm algumas dúvidas. Claro que a gente tenta tratar tudo isso de uma forma com que não fira as pessoas, porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então nós estaremos também fazendo esse momento juntas, adoração, Santa Missa, e vai ser um final de semana. Começaremos na sexta e encerraremos no domingo. Começa sexta, 19h30, e encerra no domingo, ao meio-dia, com o almoço. E ali nós temos um link de inscrição, eu vou deixar aqui abaixo para você já fazer a sua inscrição. Sim, vai ter limite, Danusa? Como é que vai ser? Porque a gente faz no seminário de cura atendimento individual. Perfeito. Então vamos ter momentos comunitários, momentos juntos de oração, mas todo inscrito ele será atendido individualmente. Então, como nós não temos tantos servos, a gente precisa ter limite, porque a gente não quer que ninguém vá para casa sem receber oração. E aí a gente tem de sábado pela manhã até domingo. E a gente não tira as pessoas dos momentos de colocação, de oração comum, para receber oração. Então, tudo isso acontece nos intervalos. Perfeito. Então, já garanta, né, a sua inscrição, sim. Porque para manter a qualidade de tudo também, né, Danusa, o encontro ele envolve a questão da alimentação, tem tudo isso, e se a gente não controla isso, é algo que era para ser bom. A ordem gera graça. A ordem também gera graça, né? Então, faça a sua inscrição. E hoje evangelize também, né? Eu vou pedir para vocês divulgarem esses vídeos, compartilhe eles com as pessoas que vierem ao seu coração. E estamos juntos, né, nessa missão, estamos chegando perto do Natal, vamos permanecer firmes, meus irmãos. Ninguém sai de um processo de oração de mãos vazias. Muito obrigada, viu, Danusa? Que Deus te abençoe e continue abençoando essa missão. Amém, a você também. Amém. Continua firme aí com seus grupos. Amém. Continuaremos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.